E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos estudar mais um pouco a força de atrito. Microscopicamente, a força de atrito surge devido às forças interatômicas que atuam nas regiões de contato entre as duas superfícies. Essas regiões correspondem a uma fração muito pequena quando comparadas com a área geométrica de contato. E elas aparecem devido à rugosidade das duas superfícies na escala microscópica. Nas regiões de contato, formam-se pequenas soldas, onde os materiais aderem um ao outro, mais ou menos fortemente, dependendo da presença de impurezas, devido às forças interatômicas. Aumentando-se a intensidade da força normal, aumenta-se a aderência entre os materiais, a aderência entre as superfícies, explicando a proporcionalidade entre a intensidade da força de atrito e a intensidade da força normal. E o atrito surge devido à necessidade de quebrar, de romper essas soldas. Ao quebrá-las, são geradas excitações locais, que se propagam nos materiais na forma de ondas sonoras. Esse processo dissipa a energia mecânica, transformando-a em energia térmica, aquecendo as superfícies nas regiões de contato. Para finalizar o vídeo, vamos resolver dois exercícios relacionados ao estudo da força de atrito. Observe o quadro. Nesta situação, nós temos um bloco de massa M apoiado em uma superfície inclinada de um ângulo θ em relação horizontal. Nesta situação, o bloco se encontra em repouso, na iminência de entrar em movimento. O coeficiente de atrito estático vale 0,4 e o nosso propósito é o de determinar o ângulo θ. Para fazer isso, nós precisamos desenhar todas as forças que agem no bloco de massa M. Sendo assim, obtemos a força-peso, orientada verticalmente para baixo, a força normal, perpendicular à superfície de apoio, e a força de atrito estático máxima, pois o bloco está na iminência de entrar em movimento. O ângulo θ assume seu valor máximo, a fim de que o bloco ainda esteja em repouso. Para obter o ângulo θ, nós precisamos fazer a decomposição da força-peso. Observe o quadro. Ela possui duas componentes. Uma componente tangencial, paralela à superfície de apoio, e uma componente normal, perpendicular à superfície de apoio. Para obter as duas componentes, nós precisamos inserir o ângulo θ dentro dessa figura. Para fazer isso, eu vou recorrer a um raciocínio já abordado em vídeos anteriores. Vamos lá. Se a superfície se encontra na horizontal, a normal se encontra orientada na vertical. Portanto, se eu girar a superfície de um ângulo θ, a normal gira esse mesmo ângulo em relação à vertical. Logo, o ângulo θ pode ser desenhado nessa posição. Observe agora que esses dois ângulos são opostos pelo vértice. E com isso, eu consigo determinar facilmente as componentes da força-peso. Aqui nós temos um triângulo retângulo e analisando esse triângulo, vemos o seguinte: o cosseno do ângulo θ corresponde ao cateto adjacente, ou seja, a intensidade da componente normal da força-peso, sobre a hipotenusa, que é justamente a força-peso, a sua intensidade. Logo, Pn é igual a P vezes o cosseno do ângulo θ. Muito bem? Aplicando agora o seno de θ, obtemos o seguinte: o seno de θ é o cateto oposto. Observe que o cateto oposto é justamente a intensidade da componente tangencial da força-peso. Sendo assim, obtemos seno de θ é igual a PT dividido pela hipotenusa, mais uma vez, a intensidade da força-peso. Logo, a intensidade da componente tangencial da força-peso é dada por P vezes o seno do ângulo θ. Muito bem? Resta agora equacionar o equilíbrio do bloco de massa M, lembrando que ele está na iminência de entrar em movimento. Então vamos lá. Nesta situação, a intensidade da componente tangencial da força-peso é igual à intensidade da força
de atrito estático máxima. Sendo assim, obtemos PT é igual a P seno de θ. Portanto, o peso é mg, obtemos mg vezes o seno de θ. E isso é igual à força de atrito estático máxima, que é dada por μ estático vezes a intensidade da força normal. A intensidade da força normal é igual à intensidade da componente normal da força peso. Logo, obtemos aqui μe vezes Pn, em que Pn é P cosseno de θ. Logo, mg vezes o cosseno de θ. Simplificando mg com mg, vemos que o coeficiente de atrito estático é dado pela razão do seno de θ pelo cosseno de θ. Ou seja, o coeficiente de atrito estático é dado pela tangente do ângulo θ. Muito bem? Sendo μ estático igual a 0,4, efetuando os cálculos, você vai encontrar um ângulo θ de aproximadamente 22 graus. Muito bem? Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora para mais uma situação. O ângulo θ' que eu ilustro nesse plano inclinado é maior do que 22 graus. Portanto, o bloco agora está em movimento. Ele descreve um movimento retilíneo acelerado na superfície desse plano inclinado. Observe a figura. θ vale 30 graus. O coeficiente de atrito agora é o coeficiente de atrito cinético, igual a 0,3. E o ângulo θ é tal que o seno de θ é igual a meio e o cosseno de θ é aproximadamente igual a 0,87. E o nosso propósito, nesta situação, é o de obter a aceleração adquirida pelo bloco. Para fazer isso, basta recorrer à segunda lei de Newton. A força resultante é dada pelo produto da massa do bloco pela aceleração adquirida. A força resultante é dada por PT menos a intensidade da força de atrito cinético. Lembre-se que o bloco, nesta situação, está em movimento. 30 graus é maior do que 22 graus. Muito bem? E isso é igual a massa vezes a aceleração. Pelo mesmo raciocínio anterior, PT é igual a P seno de θ menos a força de atrito cinético é dado por μ cinético vezes a intensidade da força normal. E mais uma vez, a intensidade da força normal é igual à intensidade da componente normal da força peso. Portanto, eu posso substituir direto P vezes o cosseno de θ. E isso é igual a m vezes a. Substituindo o peso por mg, obtemos mg seno de θ menos μc vezes mg cosseno de θ igual a m vezes a. Simplificando a massa, ela aparece em todos os termos, vemos que a aceleração adquirida pelo bloco é g vezes o seno de θ menos μc vezes g cosseno de θ. Colocando g em evidência, vemos que a aceleração adquirida pelo bloco é dada por g que multiplica seno de θ menos μc cosseno de θ. Muito bem? Vamos considerar, neste cálculo, que g é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo os dados na expressão obtida, você vai encontrar uma aceleração aproximadamente igual a 2,4 metros por segundo ao quadrado. Muito bem? Observe que a aceleração adquirida pelo bloco permanece constante, pois todos os termos nessa expressão permanecem constantes ao longo do movimento do bloco. Sendo assim, eu posso acrescentar que o bloco está descrevendo na superfície do plano inclinado
um movimento retilíneo uniformemente variado. Observe os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.